Pronto. Então, nós estamos de olho, a Atena está olhando tudo. Teve gente até que foi bloqueada pelo Instagram, né? Infelizmente, né, gente? Então, teve gente que ficou curtindo. Quando vocês forem curtir, não precisa curtir coisas muito antigas, tá? Curtam aí do projeto, para o Instagram não bloquear vocês, porque teve gente que teve o Instagram bloqueado de tanto que curtiu minhas coisas, de tanto que comentou, de tanto que compartilhou, de tanto que colocou nos stories. Então, quando vocês forem curtir, não precisa rolar o meu feed até o final para ficar curtindo, senão realmente o Instagram vai acabar bloqueando vocês. Então, é só com relação ao projeto. Outra dúvida também que vocês me mandaram é com relação a quem é que pode ganhar essa vaga. Se precisa ter clínica. Não, você não precisa ter clínica, você não precisa ter um consultório, você pode estar na graduação, você pode, né? Mas assim, não adianta também você estar na graduação já no início da graduação, você tem que estar no final, né? Prestes ali a pelo menos sair da graduação. Porque esse novo projeto, ele é algo que vai abranger você que está no final da graduação também. Não precisa ter clínica, tá? Só precisa querer trabalhar na área da estética e ter sucesso, né? Então, é isso que vai ser suficiente. Sim, não precisa ser biomedicina, tá? É qualquer área, Mirella. Pode ser farmácia também, tá? Então tá, Sabrina, continue na luta. Vai valer a pena. Então vamos lá, gente. Quem é, então, Hermès, né? Ou Hermes? Né, a gente colocou aí o nome desse projeto como Desafio de Hermès ou Hermes. Então, por que esse nome? Porque Hermes, ele era o deus da riqueza e da sorte. Então, é ele que era o deus que todo mundo, quando queria ter sucesso, né, na vida, quando queria ter dinheiro na vida, que é o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, acabava solicitando isso pelo, né, ali para aquele deus que é o deus Hermès, é ele que ajudava a construir a riqueza e também a sorte, né? A gente costuma até dizer, né, que a gente é que constrói a nossa sorte, porque nós é que temos que ir atrás de fazer essa construção. Não existe isso, ai, nossa, ela tem sorte, né? Não existe ter sorte na vida. O que existe é você ir atrás de ter resultado na sua vida. Ninguém consegue nada na vida porque simplesmente teve sorte. A gente consegue as coisas porque a gente vai atrás das coisas. E muitas pessoas acabam achando, né? Quem aí já deve ter ouvido falar, ah, fulano conseguiu tal coisa porque teve ajuda, porque o pai ajudou, porque a mãe ajudou, tirando muitas vezes o mérito daquela pessoa que foi atrás. Não é assim, né? Por mais que às vezes tem pai que ajuda, tem mãe que ajuda, às vezes numa mesma família, quantas vezes a gente não vê numa mesma família irmãos sendo criados da mesma forma, um com um resultado financeiro e outro com outro resultado financeiro? E por que que isso acontece se teve muitas vezes o mesmo acesso? Acontece porque cada um é que vai construir o seu. Então, o mérito, ele é de cada um que vai atrás, né, daquele seu objetivo. Então, nós é que construímos, na verdade, a nossa sorte, né? Então, Hermès, né, ele era esse deus que ele era um marcador, ele era tido como um marcador de fronteira. E o que é isso, né? Ele dizia que é o seguinte: tem um lado da vida que é um lado que você tá e o lado que você quer chegar. Onde você vai ficar? Você vai ficar desse lado que você está hoje ou você vai atravessar a fronteira para chegar daquele lado que você gostaria de estar? A decisão de atravessar, ela é sua. Você é que vai tomar essa decisão. Então era isso que ele trazia para a gente, né? Então, está explicado o nome do projeto, foi uma inspiração a esse Deus, que é o Deus da riqueza, é o Deus da decisão. Você vai decidir se você vai construir riqueza na sua vida ou não. Assim como eu, há algum tempo atrás, decidi que eu ia construir a riqueza na minha vida e eu fui atrás. Vocês também podem ir atrás, porque o acesso ele está aí para todo mundo, né? Outra coisa que vocês viram também durante esse projeto que está se iniciando, foi que a cada dia a Atena aparecia ou a Afrodite aparecia. E elas apareciam trazendo uma palavra. Quem aí prestou atenção nessas palavras? Me escrevam aí.
Prestou atenção? Sabedoria, tempo, prestaram atenção? Então, criatividade, confiança, coragem. Eu vou falar sobre cada uma dessas palavras aqui para vocês. E pode ser que vocês não tenham percebido, mas no dia que eu viajei, apareceu lá uma palavra que foi a liberdade de tempo e depois a liberdade de espaço. A gente vai chegar até lá. Tudo foi planejado, né? Então, qual foi a primeira palavra? A primeira palavra que apareceu foi posicionamento. Quem pode me dizer um pouco sobre posicionamento? Escrevam aí. Por que que posicionamento é algo importante na nossa profissão? Por que vocês acham? Transmite confiança. Se tem um bom posicionamento, vende mais, passa credibilidade, te dá autoridade. Exatamente, tá? E esse posicionamento, eu queria que vocês pensassem o seguinte: será que você que acha que o seu negócio ele não está indo bem? Quando eu digo negócio, gente, mais uma vez, independente de você ter de fato um negócio, tá? Você pode trabalhar para alguém. Ainda assim, os resultados, eles vêm de você. E isso é algo que a maioria das pessoas acabam querendo tirar das costas, para ficar mais fácil, né? Para tirar um pouco da responsabilidade. Eu vou jogar a responsabilidade em cima da dona dessa clínica, do dono dessa clínica, do gestor, né? Sendo que a responsabilidade, ela também é sua. Porque você vai vender ou não se você souber se posicionar. Então, será que hoje, lá no seu Instagram, você está sabendo se posicionar? Você aparece toda descabelada, né? Você aparece trazendo uma imagem desorganizada para quem está te seguindo. Ah, Gabi, mas o meu Instagram, ele também é um Instagram pessoal. Cuidado com o que você está mostrando, tá? Porque todo mundo que está te acompanhando está vendo tudo. Quem gosta de estética, olha estética. Anotem essa frase e nunca mais se esqueçam. Se eu gosto de estética, eu gosto de ver coisas bonitas. Eu gosto de ver coisas organizadas. Se eu vejo o tempo todo coisas que são desorganizadas, isso não vai me passar credibilidade. Eu não vou achar que essa pessoa está sabendo se posicionar. Outra coisa que não pode existir no Instagram: o tempo todo você fica falando mal das pessoas, você fala mal de profissionais, você fala mal de pessoas, você fica colocando notícias ruins. Isso não é um bom posicionamento. Ninguém te segue para simplesmente ver fofoca. Isso daí a pessoa vai buscar lá no Instagram de fofoca. Ah, mas gente, vocês acreditam que aconteceu tal coisa aqui com a minha família, com a fulana, com a amiga? Não é para você ficar postando isso nas suas redes sociais, porque isso não é o que vai te fazer vender. Então, cuidado com o posicionamento, tá? Época de política, por exemplo, né? O posicionamento ele foi extremamente complicado, porque as pessoas elas confundem muito as coisas. Então, política não é um assunto que é para ficar colocando, né? Se você for colocar, que você aguente também aquilo que vai vir, né? Na época, inclusive, eu fui uma pessoa que acabou colocando. Até meu marido falou assim: não coloca, né? E eu falei: não, mas eu preciso colocar tal, tal, tal. Veio muita coisa que o que, que eu fiz? Suportei. Por quê? Porque eu sabia que a partir do momento que eu me posicionasse, eu ia ter, né, pessoas do meu lado e pessoas que não estariam do meu lado. Então, tudo tem que estar bem preparado. Se você estiver preparada, ok. Se não estou preparada para isso, então não se posicione com relação a isso. Uma coisa que todo mundo que te segue vai esperar é um posicionamento, por exemplo, com relação a procedimentos mal feitos. Você precisa se posicionar e não pode deixar o tempo passar. Vamos supor que apareceu uma notícia tal, que a pessoa exagerou no preenchimento. Ah, vou deixar para postar lá no final da semana, quando todo mundo já se posicionou. Ah, eu não vou me posicionar, não, porque está todo mundo falando, vai ficar cansativo. Mas espera aí, todo mundo que está falando, as pessoas que te seguem, seguem todo mundo que você está vendo falar? Você precisa se posicionar com relação a isso. Então, anotem essa dica. Tudo aquilo que for voltado para a área de vocês, que saiu uma notícia que alguém exagerou e tal, que você achar que você deve se posicionar, se posicione o mais rápido possível. Isso gera credibilidade para quem te segue, tá? Outra coisa que foi a segunda palavra: boa aparência. Exatamente, Maria Clara, os pacientes nos olham dos pés à cabeça. E aí já vem com essa palavra, né? Boa aparência.
Como é que você quer vender preenchimento se você tem olheira? Como é que você quer vender preenchimento de mandíbula se o seu rosto ele emenda com o pescoço? Como é que você quer vender preenchimento se você precisa fazer um preenchimento de mento e o seu mento está lá atrás? Se quando você sorri, tá tudo enrugadinho, né? Você vende preenchimento de linhas finas, mas você tem linhas finas. Você vende bioestimulador, mas você tem o rosto flácido. Não tem como, a conta não fecha, né? É a mesma coisa da gente falar assim, eu vou procurar uma nutricionista e essa nutricionista ela está acima do peso. Eu não vou procurar essa nutricionista, né? Eu vou fazer o meu cabelo com uma pessoa que está com o cabelo todo engruvinhado, não está hidratado, não está bonito. Eu não vou procurar essa pessoa. Essa pessoa não me interessa, ela não me passa credibilidade. E se alguém não falar isso para vocês, como é que vocês vão organizar isso? Então, a verdade, exatamente, a verdade nua e crua. A verdade, gente, ela está sendo dita aqui, não é para doer em vocês, mas é para você, mais uma vez, pegue a responsabilidade para você. Veja que esse preenchimento, tudo isso que você precisa fazer para ontem. Ele é um investimento para a sua carreira. Você não tem como vender isso se você não está organizada, se você não está organizada. É o seu investimento que vai te fazer vender. Então, não é um gasto, você não vai gastar ácido hialurônico, você vai investir na sua carreira quando você se organiza, tá? Isso também faz parte de uma estratégia, exatamente, Adriana. É toda uma estratégia, né? Lembra que eu estava lá nos templos, eu falei, gente, tá vendo essas colunas? A nossa profissão é a mesma coisa. Lá no templo, coloca lá a foto no Telegram do templo, Ana, por favor, para eles verem. No templo grego, o que você vê? Um monte de coluna. A sua profissão, ela é pautada de todas essas colunas, que são essas palavras que eu estou aqui falando agora aqui para vocês, explicando, explanando para vocês. Então, não é uma coisa só que vai te fazer ter sucesso, são várias coisas. E é por isso que somente 1% dos profissionais é que conseguem, de fato, obter riqueza e ter sucesso. Porque se fosse fácil, todo mundo ia conseguir. Por que poucas pessoas conseguem? Porque é difícil, mas a responsabilidade está nas suas costas, tá? Então, boa aparência, tá? Essa boa aparência, gente, ela não está somente na harmonização facial, na flacidez e tal. Ela também está em como você se veste. Você vai atender de cropped? Será que isso vai passar confiança? Né? Pensa nisso. Você não usa salto nunca para atender, você atende todos os dias de tênis, mas a sua paciente chega para passar com você de salto, tem alguma coisa errada. Isso é algo que não vai passar uma credibilidade, uma aparência boa. Você põe cropped e ainda uma calça toda rasgada para ir atender. Você está indo atender ou você está indo para a balada? Então, tudo isso precisa passar uma boa imagem, uma organização. Lembrem-se, se eu busco estética, eu gosto de estética, tá? Você coloca 30 colares no pescoço, mais uma blusa cheia de botão, né? Aí coloca aquela calça também que não combina com a blusa, e aí põe o jaleco por cima, o jaleco vem com um monte de renda, que daí não comunica com um monte de colar. Isso não passa organização, tá? Eu nem sempre tive noção disso. Então, mais uma vez, ao invés de consumir o conteúdo lá de fofoca, que não vai te acrescentar em nada, sigam pessoas que você olhe para a imagem e você se inspire. Nem que você printe o look do dia que ela usou e vai lá no seu guarda-roupa e fala assim, o que eu posso fazer aqui no meu guarda-roupa para poder estar parecida com essa pessoa aqui, porque eu gostei da imagem que ela passa. Ou siga a consultora de moda, né? Sigam coisas que vão acrescentar na vida de vocês e não coisas que vão desacrescentar, que vão tirar, né? Então, a imagem, gente, ela vende e muito. Aí você vai atender, o cabelo tá lá, ó, todo oleoso, grudado na cabeça. Não dá. Como é que você vai falar para sua secretária assim? Cuidado com o cabelo tem que estar limpo, se o seu não está, né? A unha, né, não está feita, né? Se ela não tiver feita, ok, mas nunca esmalte descascado. Ou tira o esmalte, ou esteja com o esmalte intacto. Descascado, jamais, né? Então, cuidado com essa imagem, porque a imagem te faz vender ou não, tá? Tem preenchimento, mas tá tudo exagerado. Quem vai comprar é quem gostar de exagero,
né? Se você quer vender para high ticket não compra exagero, high ticket compra elegância. Então não tem como você ficar rica, ficar milionária, se você, né, trabalha com esse tipo passa esse tipo de imagem. Então, muito cuidado. Confiança. Como é que eu passo confiança para as pessoas? A confiança ela é baseada no conhecimento. Se você não põe conhecimento no seu Instagram, como é que você vai vender? Não adianta você fazer um monte de post, né, com antes e depois. Se antes e depois vendesse, gente, um monte de gente é milionária, tá? O que vende é a confiabilidade, é a autoridade, né? Não é, lembra, mais uma vez, não é só uma coisa. Não adianta você só colocar antes e depois você ter bons resultados, se não tem o restante, tá? Então, a confiança ela é baseada no conhecimento. Então, como que eu vou passar conhecimento para as pessoas que me acompanham no Instagram? Eu vou falar explicando sobre o procedimento, só que aí tem um erro muito grande que vocês cometem. Vocês vão lá falar do Sculptra, vocês vão lá falar do Ultraformer, vocês vão lá falar do Lavian, que chegou agora, mas vocês não vão lá falar do melasma, vocês não vão lá falar da flacidez de pele, da mulher que acabou de ter filho, das rugas, porque quando a paciente se olha no espelho, ela não vê Lavian, ela não vê bioestimulador, ela vê ruga, ela vê flacidez. Então, vocês muitas vezes não conseguem se comunicar com as pessoas. Você acaba explicando como se você estivesse explicando para um outro profissional sobre aquele procedimento, e não para uma pessoa leiga. Então, muda, tá? Essa forma de falar. Você vai falar do procedimento para resolver aquela queixa no final do story, no final do vídeo. Mas o início do vídeo, como que ele tem que começar? Ele tem que começar falando da queixa. Exatamente. Ele tem que tocar na dor do paciente, no problema. A solução vem depois. Quem conhece a solução é você, mas se eu não conheço, eu me desinteresso logo no começo do vídeo, tá? Aí vem a influência. Para um Deus, eles influenciar pessoas, e até para o próprio Deus que a gente acredita, quem aí acreditar em Deus, então não falando só da mitologia grega, né? Mas para que alguém influencie alguém, para um político influenciar alguém, né? Para tantas pessoas que a gente segue no Instagram, elas nos influenciarem, ela tem mais do que somente a confiabilidade, né? Ela tem algo por trás dela que eu entendo como uma imagem bela. O belo, ele não está somente na aparência física, o belo, ele também, ele vive internamente dentro da gente, né? Então, vocês precisam entender que para vocês venderem, vocês precisam ser influenciadores, influenciadoras. Vocês precisam influenciar a pessoa para que ela chegue no ponto de comprar os seus serviços, tá? Você tem que manter uma influência tão grande na vida daquela pessoa que ela não vai aceitar fazer aquele procedimento com outra pessoa, com outro profissional. Ela só vai aceitar fazer aquele procedimento se for com você, de tanto que você influencia nas decisões dela. Para você influenciar na decisão de alguém, significa que você deve ser admirado por essa pessoa. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você posta. Você não pode pensar, melhor postar isso aqui que não está tão legal, do que ficar sem postar. Tire isso da sua cabeça agora. É melhor não postar se não tiver bom, tá? E quando eu falo bom, gente, eu sei que tem muita gente que tem vergonha de gravar vídeo, que fica, né, até criticando o tempo todo, fala, mas não sei se tá bom. Isso daí aí é diferente, tá? Você precisa também passar segurança. Você precisa começar de alguma forma. Então, é claro que no início você vai achar que não está excelente, mas isso vai mudando com o tempo. Então, calma. As coisas elas também não acontecem do dia para a noite. Não dá para você se comparar com uma pessoa que já está há 10 anos à sua frente. Se compare com alguém que está começando junto com você. Não é do dia para a noite que a gente tem habilidade para gravar, habilidade para falar. Não é todo mundo que vem com isso intrínseco. Tem gente que tem que ir construindo. Eu era a pessoa mais tímida desse mundo. Eu não conseguia apresentar na faculdade um seminário, para vocês terem uma ideia. E hoje eu já, né, eu ainda fico insegura, fico nervosa, né? Eu falo até que o dia que eu não sentir mais isso tá estranho, né? Só que isso não me paralisa. Então vamos com medo mesmo, vamos com muitas vezes vergonha mesmo, né? Se você tem segurança naquilo que você faz, você vai fazer, né?
Outra coisa, outra palavra importante que vai chamar muito a atenção das pessoas é a inovação. A inovação, ela chamou a atenção de vocês. A gente está aqui com mais ou menos 130 pessoas, né? Eh, e ela chamou a atenção de vocês. Então, vocês têm dúvida que inovação é algo que chama a atenção? Eu não preciso falar mais nada, né? Toda vez que você inovar, você vai chamar a atenção das pessoas. Então, você vai trazer pessoas para dentro da sua clínica, para dentro do seu consultório, tá? Constância. Isso é muito importante, tá? Tudo é muito importante, mas a constância é algo que ela tem acontecido muito pouco, por conta da ansiedade. A gente vive hoje numa sociedade ansiosa. Então, todo mundo quer resultado para ontem, né? Tanto que eu falei aí para vocês se comparam com pessoas que estão 10 anos na frente de vocês, está tudo errado, né? Porque se uma pessoa ela demorou 10 anos para chegar em tal nível, como é que você vai chegar do dia para a noite? Aí o que você faz? Você começa hoje, aí você faz uma semana, né? Lá os seus stories, os seus vídeos, 2 semanas, um mês, aí você fala, eu vou parar porque não está dando resultado. Você não consegue ter constância. Como assim? Você não sabe se você tem objetivo? Se você tem objetivo na vida, meu pai sempre me falou isso. Antes de eu vir viajar, a gente estava conversando em casa e ele estava falando isso. Ele falou assim: Você sabe qual que é o problema das pessoas, Gabi? O problema das pessoas é que elas não têm objetivo hoje em dia. A pessoa, quando ela tem objetivo, ela só olha para o objetivo dela. Tem gente ali tentando tirar ela dali, ela continua olhando para o objetivo dela. Ela vai ali, ó, constante naquilo que ela tem que fazer. E é isso que vocês têm que fazer. Para de ficar olhando para o lado, para de ficar se comparando, não importa, o mundo pode cair do seu lado, você vai olhar para o seu objetivo, você vai seguir nesse objetivo. Isso é o que falta, tá? Isso é ter constância na vida. Nada vai acontecer do dia para a noite, tenha paciência. O seu momento ele vai chegar, mas não é, nem sempre é tão rápido assim, tá? Então constância tem que acontecer. Criatividade. Como é que você quer ter criatividade se você fica perdendo tempo com coisas que não te acrescentam? Não dá. Não dá, inclusive, nós somos, né, esponjas. A gente pega muito das pessoas que a gente convive. O que vocês têm que entender é que hoje a gente vive numa era que a gente não convive só com o marido, com o filho, com a mãe, com a tia, com a prima, com a amiga, com a funcionária. A gente convive hoje com pessoas que estão na internet. E você está consumindo desse conteúdo o tempo todo. Aí você segue lá aquela blogueira que não acrescenta nada, que fica dançando o dia inteiro. Por que que você faz isso? Você está perdendo tempo. Para de seguir pessoas que não vão te acrescentar nada, porque sabe o que elas estão fazendo? Elas estão tirando a sua criatividade. Elas estão tirando um dom que é intrínseco, todo mundo tem, mas você não consegue acessar, porque você nem vê. Você fica o tempo todo enchendo o seu cérebro com coisas que não vão te acrescentar. Então, a criatividade ela é essencial para quem tem um negócio, para quem trabalha para outras pessoas e para quem tem um objetivo, tá? Estratégia é outra coisa que, se você for ansiosa, ansioso, como é que você vai conseguir pôr uma estratégia, né? Criar uma estratégia e colocar uma estratégia em prática, né? Você precisa parar, se organizar. Olha para o seu negócio, olha para a sua vida. Antes de você olhar, inclusive, para o seu negócio, eu te convido a olhar para a sua vida. Olha como está a organização da sua vida. Crie uma estratégia para você e um objetivo. Feito isso, você vai pegar uma outra folha e você vai criar uma estratégia para o seu negócio, tá? Cria essa estratégia com vários objetivos e começa a colocar em prática. Não precisa estar tudo organizado para colocar em prática, que isso é um outro erro também, tá? Faz um de cada vez. Hoje eu vou fazer isso aqui. Amanhã eu vou fazer aquilo lá. E vai aos poucos. Não é do dia para a noite. Vamos supor que você viu lá, né? Viu como está a sua vida, e vamos supor que você viu que tem 50 coisas que você precisa se organizar. Ah, mas eu preciso fazer as 50 hoje. Você não vai conseguir fazer hoje. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai desistir de novo. É um passo por dia. Vai fazendo aos poucos, mas lembra sempre, se você tem constância, você não para, porque você tem um objetivo. Então é só não parar, tá? Boa oratória. Isso aqui eu preciso falar para vocês que é o que faz muitas vezes a gente não vender.
As pessoas chegam assim: ah, porque eu não vendo. Ah, porque a minha secretária não consegue vender. E aí, a hora que começo a trocar mensagem, eu começo a conversar com a pessoa não sabe falar plural. Ela não tem um bom português. Se você tem uma funcionária que não tem um bom português, você não vai conseguir vender high ticket. Você não vai conseguir, tá? Porque quem compra um serviço vai analisar isso. Você vai ser analisada com relação a isso. E não é um problema. Lembra sempre do seguinte: se eu tenho um problema, eu vou resolver o problema, porque um líder e um gestor, ele é um resolvedor de problemas. Então, português, exatamente, Edson, português é o mínimo que a gente espera. É o mínimo que uma pessoa que vai comprar o seu serviço ela espera de você, tá? E, gente, falar isso aqui para vocês é algo que eu pensei muito em falar, porque é difícil, né, você falar isso, mas isso entra na credibilidade, né? É muito complicado. E hoje até estava conversando com meu marido sobre isso, porque eu falei assim, eu estava, inclusive, né, pensando, será que eu coloco, não coloco essa palavra? E eu acabei colocando, porque eu falei assim, alguém precisa falar que não tá bom, que precisa ser melhorado. E aí eu estava pensando, a minha mãe não deu tempo dela estudar. O sonho da minha mãe era ser juíza. E a minha mãe não conseguiu fazer a faculdade porque ela teve que trabalhar na roça e tal. E a minha mãe sempre falou muito errado, né? E aí minha mãe virava para mim quando eu chegava da escola e eu ensinava minha mãe a falar algumas coisas e ela falava assim: "Eu prefiro que você chegue e que você me fale, do que eu não saber. Agora você vai ter que saber, porque se eu já estou nessa posição, eu estou nessa posição de abdicar, né, abrir mão dos meus sonhos para que você viva isso, então você vai ter que saber falar. E ela nunca se incomodou, né? Então, hoje ela está fazendo faculdade, com 56 anos, realizando o sonho que ela sempre teve. Se ela escrever errado nas coisas que ela tem para entregar, ela vai, inclusive, perder ponto. Então, ela chega no ponto onde ela vai ter que colocar isso em prática, né? Você não tem como ter uma pessoa que vai comprar do seu serviço se você não tem o mínimo. Se você não sabe falar um bom português, não precisa ser um português de um advogado, né? Meu marido sabe palavras, por exemplo, que eu não entendo, e às vezes eu pergunto para ele, mas o que é isso, né? Porque ele está acostumado com um português que é um português que ele precisa usar na área dele e que eu não tenho necessidade de usar no meu dia a dia, mas o básico eu preciso saber falar, né? E o seu paciente vai esperar isso de você. O básico você precisa saber falar. Então, português plural, gente, é básico, tá? Não tá com isso organizado, então não adianta, tá? Botox, não dá, né, Edson? É isso aí. E a boa oratória, ela não está ligada só com esse português, ela está ligada com a organização da frase que você vai falar. Então, quando você vai gravar um vídeo, vai gravar um story, se você está começando agora, anota tudo, organiza na sua cabeça e depois você grava. Não ficou bom? Grava de novo. Não ficou bom? Grava de novo, até você ver que as ideias elas estão organizadas. Porque você precisa fazer com que as pessoas elas tenham atenção naquilo que você está falando, tá? Então, cuidado com muitos stories que não dizem nada. Anotem isso. Cuidado com stories, muitos stories que não dizem nada. Você precisa passar alguma informação a cada vídeo que você faz. Isso é ter uma boa oratória, tá? Isso é treino, treino mesmo, tá? Não é do dia para a noite também, você vai ter que fazer, refazer, refazer, até que vai chegar um dia que você vai lembrar daquele tempo que você fazia e que não estava excelente, mas foi melhorando, tá? Liderança. Um bom líder, ele tem algumas características. A principal característica, né, que um líder tem é a influência. Então, se você não é um bom influenciador, se você não influencia as pessoas a, primeiro, comprarem dos seus serviços, você não vai conseguir influenciar uma boa equipe. Então, primeiro você tem que construir isso, para depois você falar, agora eu estou preparada, né, preparado para ter uma equipe. Se você não tem uma equipe que vende, se você não tem uma equipe que engaja
Um dos erros é esse. O outro erro é que muitas vezes a sua equipe ela não acredita em você, e aí você tem que trocar essa pessoa. E quando a gente fala em trocar a pessoa, quando a gente fala em substituir alguém da equipe, a gente fala para ontem, porque lembra, você como líder, você tem um objetivo e você tem que seguir no seu objetivo todos os dias sem falhar. Um dia que você falha, é baixa no faturamento que você tem. Se você tem uma equipe que não confia em você, que não acredita no seu trabalho, no dia que você não está, né, na clínica, como eu estou fora agora da minha clínica, o que acontece? Acontece que a clínica não vende, né? Se você tem uma equipe, então, que não acredita no que você fala, no seu trabalho, nas orientações que você passa, você vai passar orientações para a sua equipe que não serão seguidas na sua falta. E aí, para que você vai ter uma equipe, então? Se é uma equipe que não consegue entender o poder influenciador que você tem, tá? Marketing. Marketing é algo extremamente importante para que o seu negócio, para que a sua profissão, ela dê certo. E muitas pessoas não veem o marketing como um investimento, e sim como um gasto. Então, e outras pessoas acabam jogando dinheiro no lixo, contratando essas agências de marketing que te enchem de criativos, que são aqueles posts paradinhos que você vai postar lá no seu Instagram e que ninguém nem olha, nem curte, né? Que tem um monte de coisa escrita, que faz um texto mega gigante, né, para colocar lá. Eu não contratei nenhuma agência para fazer nada do que foi feito, tá? Até agora. Eu faço, gente, junto com a Ana hoje, né? Toda a programação do mês. Eu participo disso. Você precisa participar do seu marketing. Porque quem sabe os procedimentos que vende, né, é o profissional. Então, quem é que sabe o que pode ser vendido? Quem é que entende sobre a disfunção estética? É você. E aí, qual que é o problema? Você vai pagar aí para uma agência de marketing entre 1.200 até 2.500, 2.800 por mês, para essa equipe de marketing fazer várias artes para você, fazer uma legenda que nunca vai ficar boa, que você vai ter que aprovar. Por que que não vai ficar boa? Porque quem entende da área é você. Aí você tem que ficar fazendo um retrabalho, paga para essa agência, não vê resultado nenhum, porque você só vai conseguir que o marketing tenha resultado se você aparecer, se você der as caras no seu Instagram, se você der as caras, né, nas publicações, nos vídeos e tudo mais. Então, para que você vai ter uma agência de marketing, né? Então, cuidado, às vezes compensa mais você contratar uma pessoa para ter dentro do seu time que faça o marketing. Aí isso é vantagem, tá? Cuidado, então, com as agências. Eu não estou falando, mande embora a agência. Eu estou falando, cuidado, preste atenção no que essa agência está fazendo. Tráfego pago, por exemplo, é algo que precisa ser feito, mas tem que ser bem feito. Se não for bem feito, você vai ter lead somente desqualificado dentro da sua clínica. Ou nem vai estar dentro da sua clínica, vai estar mandando mensagem no WhatsApp e nem aparece, tá? Por quê? Porque não gera autoridade. Se não tem autoridade dentro do Instagram, não adianta você ter alguém mandando mensagem ali no WhatsApp que não vai conseguir promover um agendamento, tá? Já gastou, Edson? Então, se não for bem feito, não adianta. E o que vende, né? O que vende é a sua imagem, é o seu vídeo, é o seu engajamento, é isso que vai fazer com que sua clínica venda, tá? Não estou dizendo que não tem que ter criativo, que são aqueles postzinhos lá feitos. Pode ter, mas o que mais vai vender é vídeo, tá? Falando em Instagram, manda um oi aí pro pessoal do Instagram. A gente está ao vivo também no Instagram, mas chamando o pessoal para nossa sala oficial do Zoom, Estou né? esperando vocês aqui. É isso aí, gente. Vendem muito mais, é isso. Qual que é a próxima palavra? Liberdade de tempo. A liberdade de tempo, gente, ela é algo que todo mundo busca, né? Todo mundo busca uma profissão onde você tem a liberdade de tempo, como esse tempo, por exemplo, que a gente está passando aqui fora, né? Eu e meu marido. Então, através do meu trabalho, através do trabalho dele, isso foi possível, né? Nem sempre foi assim, por isso que eu falo para vocês, tenham paciência. A gente batalhou e batalha muito para que hoje a gente consiga ter essa liberdade de tempo, para que hoje a gente consiga dizer, vou passar um tempo fora e o meu negócio vai continuar lá e tá tudo bem, né? Então, através da estética, a gente consegue ter essa liberdade de tempo.
Liberdade de espaço é a liberdade de falar assim: eu estou trabalhando em outro lugar, né, do mundo, ou eu estou passeando, né, e longe da minha clínica, como a gente está aqui na Grécia, e as coisas lá continuam acontecendo. Existe uma equipe trabalhando enquanto nós estamos fora. Então, isso é ter liberdade de tempo, é ter liberdade de espaço. Eu acho que é o sonho de todo mundo, é você ter um tempinho ali para você, tirar umas férias e tudo mais, né? É algo que todo profissional busca. Organização. A organização, ela é essencial. Quem aí é desorganizado? Escreve aí para mim que vocês estão muito quietinhos. Quem é desorganizado? Ah, e tem aquela, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu sou desorganizada em tal coisa, mas em outra coisa eu sou organizada. Por exemplo, o meu marido, ele é extremamente desorganizado dentro de casa. Extremamente. Já no trabalho dele, ele tem organização. Então, às vezes, é isso, né, Débora? No trabalho não, mas em casa sim. Maria disse que a desorganização dela é financeiramente. A Adriana é organizada. Ah, é procrastinador, o Edson. É aquele assim, ah, não, mas lá depois eu faço, né? Aí chega para poder chegar naquela ansiedade, né, de fazer. Eu vou te explicar uma coisa, Edson, sobre quem é procrastinador. Eu li um livro que se chama Procrastinação, tem no Kindle. Se você tiver Kindle, compra esse livro. É baratinho. O título dele é esse, Procrastinação. E aí, o que estava dizendo nesse livro? E eu comecei a ler ele, inclusive, esse ano, porque eu estava com esse problema de procrastinar. Então, todo mundo tem um defeito, né, gente? Não existe a pessoa que é perfeita, né? E eu estava com esse problema de procrastinar, e eu falei assim: esse ano eu preciso parar, porque eu nunca fui procrastinadora, agora eu preciso parar com isso. Aí eu fui ler esse livro. E aí lá estava dizendo o seguinte, que o nosso cérebro, ele se acostuma a liberar o hormônio do prazer quando a gente vê que mesmo diante da procrastinação, no final deu tudo certo. Então é mais ou menos assim. Imagina que você tem um trabalho para entregar, e você tem esse trabalho para entregar até dia 10. E você tem do dia 1 até o dia 10 livre para poder fazer. Mas aí você coloca uma coisa no dia 1, uma coisa no dia 2, outra coisa, você vai falando, não, mas é só no dia 10 que eu tenho que entregar. E você vai, né, procrastinando, 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 sendo que você poderia fazer esse trabalho da melhor forma possível. Porque imagina só, você ter 10 dias para fazer esse trabalho. Você ia ter a oportunidade de fazer, refazer, ver como é que ficou, melhorar, ter mais ideias, insights, porque às vezes durante, né, durante a execução do trabalho, você tem várias ideias, você poderia entregar assim, o melhor trabalho da vida, mas o que você faz? Você deixa para o dia 9. Então, no dia 9, aí o que você faz? Tudo aquilo que você não podia fazer nos dias anteriores, você faz. Você deixa de almoçar, você deixa de jantar, você deixa de ficar com a sua família, de fazer um monte de coisa. Você vai dormir de madrugada, você passa a noite acordado para você entregar no dia 10. Só que o seu cérebro, por você ter conseguido fazer isso, você sabia que ele libera o hormônio do prazer? Porque ele pensa o seguinte: ah, mas deu certo. Porque essa é a sensação que você sai depois, né? Ah, foi desse jeito, mas eu consegui fazer. O que acontece? Como ele fica depois sempre acostumado daquele jeito, você entra num ciclo de procrastinação. Então, toda hora que você tem alguma coisa para fazer, você procrastina. Porque você fala, não, mas amanhã eu faço. Ah, não, mas amanhã eu deixo para depois. Porque você sabe que no final você vai conseguir entregar. Só que você também sabe que você poderia entregar melhor, né? Todo sentido, né? O pessoal do Exatamente. Telegram está perguntando, do Instagram, qual é o nome do livro? Procrastinação. Procrastinação. Então, como é que eu saio então desse ciclo de procrastinação? Parando hoje de procrastinar, não tem outra saída, né? Então, se você tem alguma coisa para entregar, faça naquele momento, até porque você não sabe quando que você, o que vai acontecer. Às vezes acontece alguma coisa e daí você fala, ai, nossa, se eu tivesse finalizado isso aqui, agora eu tô com mais 2 coisas para poder fazer. Aí pronto, você nunca consegue mais, né?
Então, a organização, ela é muito importante, tá? Se você é organizada, você não vai procrastinar, porque você vai ter um calendário, você vai ter uma agenda, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de ter agenda no iPhone, aí eu tenho aqui o meu iPad, que eu vou anotando as coisas, então eu faço aqui uma agenda, tá? Então, tudo aqui é anotado. Eu tenho um caderninho também que eu gosto de anotar, né? Então, assim, para você se organizar, você tem que ter um calendário, você tem que ter um caderninho, você tem que ter alguma coisa. Não tem como você falar, eu sou extremamente organizado, não tenho um caderno, não tenho nada para poder anotar. Não vai ter como você não é organizado, né? Então, isso, a constância, ela também ajuda a não procrastinar, Amanda. E outra coisa que é importante, né? Para que todo esse trabalho dê certo, a gente precisa ter conhecimento. Adianta você ter posicionamento sem conhecimento? Adianta, vão escrevendo aí para mim. Adianta você ser linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, parece um deus grego, né? Mas você não tem conhecimento. Uma hora isso vai cair. Até atrai as pessoas, né? Seu Instagram é lindo, maravilhoso, você contratou assim a equipe de marketing. Mas na hora que chega de frente para você, uma hora isso vai cair, porque na hora que for explicar o procedimento, não sabe, não tem conhecimento. Então, nada disso vai se sustentar se você não tiver conhecimento. E mais uma vez, eu comentei com vocês que o português, ele é algo já esperado, né? É sua obrigação ter. E o que mais que é sua obrigação ter? O conhecimento. Então, eu espero, né? Quando uma pessoa vai contratar o seu serviço, o que que ela espera? Ela espera o mínimo. O que que é o mínimo? O mínimo é que você saiba aquilo que você está fazendo. Que você saiba fazer botox, muito bem feito. Que você saiba fazer um preenchimento, muito bem feito. Que tudo aquilo que você oferece como serviço, que você de fato saiba fazer. Então, nada, nenhuma profissão, ela se sustenta sem conhecimento, tá? Dúvida, gente, até aqui? Então, essas foram as palavras. Gostaram de entender por que que eu coloquei essas palavras? Concordam que essas palavras, elas trazem pontos importantes? Digam aí. Quando eu fui anotar essas palavras, eu anotei 30, mas aí a gente fez 15. Então foram 15 dias de especulação, não sei se vocês perceberam. Então tem muita coisa, então quer dizer, tem mais 15. Se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo do Telegram as outras, tá? Mas já deu aí uma luz. Querem? Então tá. Ana, depois você pega as outras palavras que a gente não colocou para mandar no Telegram, por favor. E vamos então agora entender sobre as deusas, tá? Por que que eu trouxe então essa mitologia grega e tal para esse projeto? Primeiro porque eu amo história, segundo porque eu amo viajar. Então a gente já ia viajar para algum lugar e aí a gente acabou juntando tudo, né, para fazer isso. E também porque quando eu fui pesquisar, né, sobre a história da estética, eu percebi que nunca ninguém na área, então pensando nessa questão da inovação, né, nunca ninguém na área da estética tinha contado a história de onde a estética surgiu. E mais do que isso, tinha apresentado isso para as pessoas. E quem me segue há muito tempo sabe que eu viajo, né, sempre que dá, e que com as meninas, né, com filho, gente, é difícil para a gente ficar também longe, né? Então, depois que eu tive filho, eu até parei um pouquinho mais, mas ainda assim amo viajar, adoro viajar e viajo bastante. Então, a gente pensou que ninguém tinha contado a história da estética, né? E aí, me perdi aqui que eu li o que a Isis falou. Nunca pensei em visitar a Grécia, você me despertou agora essa vontade. Olha, aqui é maravilhoso, vocês não fazem ideia. Quem conhece aqui deve saber do que eu estou falando. É incrível. Eu já viajei bastante, mas eu nunca fui para um lugar assim. É assim impressionante. É de uma beleza sensacional, tá? Então eu imagino aí que vocês vão ficar com gostinho de Grécia.
Então, eu vi que nunca ninguém tinha feito, né, isso, contado a história de onde a estética surgiu e tudo mais. E aí, pesquisando sobre isso, na mitologia grega, a gente encontra a Afrodite. Então, quem foi Afrodite? A Ana vai mandar para vocês a foto da Afrodite lá no grupo, tá? A Afrodite, então, ela era a deusa da beleza, da cultura ao belo. Ela era o ideal de elegância e da beleza feminina. Então, hoje, quando eu fui visitar o museu, eu percebi que essa beleza tão falada que a Afrodite trazia, ela não trazia simplesmente uma beleza que era a beleza externa. Os deuses, eles acreditavam que a beleza dada externamente para alguém, ela era dada para aquela pessoa porque entendia-se que se ela era bela por fora, ela também era bela por dentro. Então ela tinha algo intrínseco que outras pessoas desprovidas de beleza não tinham, né? O que a gente sabe que não é real, mas o que a gente sabe e que aí dá para fazer sim uma analogia com isso, é que quando eu me sinto bela, eu pareço bela. Quem aí concorda com isso? Não é? Então, quando uma pessoa, ela se sente linda, maravilhosa, ela é aquela pessoa que ela tem a autoestima lá em cima. Muitas vezes ela não vai estar dentro de um padrão de beleza que a sociedade colocou ou que a mitologia grega impôs, mas ela se sente bela, então a gente acha ela bela, né? Aquela pessoa que ela é feliz, né? Que ela é muito feliz. A autoestima, né, lá em cima, ela sempre vai parecer bela. E isso vem da mitologia grega, tá? Porque a beleza, ela não era vista então somente como algo interno, né, como algo externo, mas também como algo que era interno. E essa beleza, ela ativava, né, a criatividade também, e ela trazia atenção. Então, o que que os deuses precisavam? Eles precisavam passar influência, tá? Eles precisavam ser influentes, então, por isso, eles eram tidos e adorados como deuses que tinham sua beleza. Então, os 12 deuses olímpicos, eles eram considerados, né, deuses que tinham uma beleza muito grande, porque isso passa confiabilidade, porque isso passa influência. Então, por que que eu tenho que me arrumar para ir atender? Por que que eu tenho que organizar a minha imagem para ir atender? Por que que eu tenho que organizar a minha imagem para gravar um vídeo no Story, no Instagram, seja lá onde for? Porque isso vai passar confiabilidade. A primeira coisa que a gente se interessa é no externo. Isso ninguém pode negar. A primeira coisa que você olha, né, que você bate o olho e olha para uma pessoa, é para como ela está organizada. Tanto que é por isso que a nossa área é uma das áreas que mais crescem no mundo todo. O Brasil é o país que mais vende beleza, é o país que mais vende estética, tá? É o que mais sabe fazer harmonização facial. Então, o nosso país ele é assim incrível nessa área. As pessoas daqui de fora, elas querem ser atendidas por brasileiros, elas querem ir para o Brasil para fazer estética, para fazer cirurgia plástica, porque a gente arrasa no mundo inteiro. Então, por que que essas pessoas estão comprando dos nossos serviços? Porque essa imagem organizada, ela está sendo passada. Ela é necessária, ela faz diferença. Se não fizesse, a gente não venderia tanto, não teria tanta gente comprando, né? Então, essa atenção, ela é passada, né? Eles acreditavam que, né, inclusive, né, algo até aqui que eu anotei, que ontem, né, escrevendo, daí a gente teve um insight, que é o seguinte, se a Afrodite, né, ela trabalhasse com estética, ela venderia muito, né? Não só pela beleza dela, mas ela venderia muito porque ela tinha essa ideia e ela passava essa ideia para as pessoas de que precisava do interno para poder exalar o externo, né? Então, isso é o que a Afrodite traz. Gostaram, gente? Então, tá. Então, a autoestima traz confiança, é isso mesmo. A autoestima traz confiança. E aí, Atena, né? Atena, ela era a deusa, tida como a deusa da sabedoria,
e a deusa da guerra, tá? Então ela era a deusa da estratégia. Quando acontecia alguma desavença, quando estava acontecendo alguma guerra, ela era a pessoa que era procurada para ajudar nas estratégias, para poder ver aquilo que ninguém estava vendo, para definir, né? Então é mais ou menos, eu faço analogia de Atena com o nosso negócio, porque muitas vezes a gente tem um negócio e a gente fala assim, nossa, não está indo do jeito que eu gostaria, mas às vezes você não consegue ver o que de fato está acontecendo lá dentro. Então, porque você precisa muitas vezes parar, reorganizar, olhar para né, para tudo que está ali, desenhar o seu negócio, então realmente colocar no papel, fazer um organograma, ver quais são as funções de cada um, o que cada um está cumprindo, o que não está cumprindo, o que está organizado, o que não está organizado, e criar uma estratégia baseada num objetivo, né? E esse objetivo, ele tem que ser um objetivo qualitativo e quantitativo também. Quando eu falo quantitativo, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando, né, quanto que você quer ter como Prolabore, quanto que você quer ter de faturamento mensal, anual, o que você quer atingir. Você tem que escrever isso, escrever sem medo. Você tem que saber onde você quer chegar, tá? Não paga, gente, para escrever isso aí. Então, assim, só escreve, tá? Não vai achando que você não é capaz. Não vai achando que para você é muito. Se você não confiar em você, quem que vai confiar em você? Então, coloca isso no papel para ontem. Então, ela trazia um pouco dessa estratégia, né, de negócio. É, Inclusive, a estratégia do cavalo de Troia, né, ela foi conferida a Atena, foi ela que colocou a ideia do cavalo de Troia, que é conhecido como aquele presente grego, né, ali dentro ali na guerra, durante a guerra de Troia, e foi isso que fez com que eles ganhassem, né, a guerra. Então, Atena, ela traz para a gente um pouco dessa sabedoria e dessa estratégia que a gente precisa ter esse dom dentro do nosso próprio negócio e da nossa vida pessoal, para que a gente dê certo na vida. Então, mais uma vez, pensando no nosso objetivo, tá? E o que a Grécia traz para a gente? A Grécia traz várias coisas, né? Além dos deuses e das deusas, né? Não é só isso que a Grécia traz para a gente. Mas se a gente for analisar a arquitetura grega, a arquitetura grega ela está muito relacionada com simetria. Quando a gente vê a arquitetura romana, por exemplo, a gente sempre vai ver uma estrutura e um arco, né? Isso tudo vem da arquitetura romana. Na arquitetura grega, a gente vê tudo muito reto, então são colunas, e aqui é uma outra coluna reta, né? Não tem arco, não tem nada que tenha estrutura arredondada. E isso vem principalmente, gente, de Aristóteles. Foi ele que fez a proporção áurea, né, que a gente utiliza hoje em dia na harmonização facial. Então, foi Aristóteles, também tem gente que diz que foi Euclides de Alexandria, e isso foi feito para matemática e foi feito para ser utilizado na arquitetura, e mais tarde isso veio também para as estruturas faciais e até mesmo corporais. Então, ele foi, né, o pai da geometria e também da arquitetura. Essas ideias elas foram se moldando até que isso chegou, inclusive, lá em Leonardo da Vinci, então já, né, saindo ali da mitologia grega, então algo mais atual, até que chegou em Leonardo da Vinci, que era italiano, e ele fez a pintura do homem vitruviano, que a Ana vai mandar agora para vocês lá, que vocês vão ver lá no grupo do Telegram, a imagem do homem vitruviano, e vocês vão lembrar, vocês vão olhar para a imagem, vocês vão falar, nossa, já vi essa imagem, já vi essa arte, e não sabia que isso estava associado à harmonização facial. E o homem vitruviano, né, era uma pintura, então, do renascentismo, que ele já mostrava essa proporção áurea, essa proporção de simetria, tanto corporal quanto facial, né? Então, a medida, por exemplo, da base aqui da cabeça até o queixo e do zigomático até o outro zigomático, quando uma é dividido pela outra, ela tem que dar 1,618. Essa é a proporção áurea, é a proporção de Phi. E existem várias medidas na nossa face que, quando divididas uma pela outra, sempre tem que dar 1,618. Se não der, significa que aquela região da face ela é assimétrica. E ela pode ser
corrigida isso, tanto com preenchimento quanto na cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica, ela é totalmente baseada nas proporções áureas, tá? Que já vem, então, daqui da Grécia, tá? A Mona Lisa, ela também, a Mona Lisa vocês vão lembrar, né? Então, a Ana vai mandar lá também no grupo, mas vocês conhecem a Mona Lisa. Ela também foi criada com base nessas proporções áureas, tá? Então, a beleza, ela veio a ser uma preocupação por conta das esculturas gregas do século V a.C., tá? A estética, ela nasceu na Grécia por Platão, que dizia que o belo, ele é uma manifestação do bem, da perfeição e daquilo que é verdadeiro. Então, isso trazendo um pouquinho para hoje, é algo que eu falo, inclusive, até para os meus alunos, quando se trata de quando você vai passar confiabilidade para alguém, você precisa de verdade, né? Imagina no seu consultório, e isso é em tudo. Até mesmo, imagina no seu consultório que você trabalha com estética, você trabalha com tudo aquilo que é belo, mas na hora que a pessoa entra na sua sala ou no seu consultório, você tem aquela florzinha artificial. Tudo aquilo que é artificial não passa a verdade. Agora, quando você olha aquela plantinha, ela já vai falar: ai, que linda! Nossa, como que você cuida? Você já cria mais conexão com tudo aquilo que é verdadeiro. Porque quando eu falo de estética, mais uma vez, eu não estou falando só da face, eu estou falando de tudo aquilo que eu olho. Por que eu olho para o céu e eu acho o céu lindo, eu olho para o mar, eu acho o mar lindo, eu olho para tudo, né, para tudo que Deus criou e a gente olha, a gente acha tudo maravilhoso, porque tudo aquilo é verdadeiro, né? Ninguém inventou aquilo, aquilo já está lá. Você olha e está lá, está pronto. Então, traz essa sensação, tá? O belo, ele traz essa manifestação do bem e da perfeição, porque ele é verdadeiro. Depois, Aristóteles, ele fez uma distinção entre esse bem e o belo, para poder criar a proporção de simetria. Eles achavam que o belo, ele tinha o interno já preparado, então tudo aquilo que é harmônico tem o interno preparado, e o externo sozinho, ele não vai sustentar o interno. Então, adianta você, por exemplo, vocês que atendem já devem ter se deparado com situações como eu vou contar agora. De atender, por exemplo, uma paciente em depressão, de atender uma paciente com um transtorno de ansiedade, de fazer tudo nela e ela ficar maravilhosa. Anotem aí para mim, escrevam para mim nos comentários. Quem já passou por essa situação? Ela fica maravilhosa. Você monta a foto de antes e depois, você faz tudo. Só que quando ela olha no espelho, ela não consegue se enxergar bela, porque o interno dela está sofrendo. Ela não vai conseguir ver aquilo, ela precisa primeiro solucionar essa questão interna. Quantas mulheres a gente atende que estão passando por situações pessoais, por problemas pessoais, e aí ela vai direto procurar estética, porque ela acha o seguinte: não, estou passando por esse problema, mas se eu conseguir me enxergar melhor no espelho, eu acho que vai ser mais fácil passar por isso. Mas ela não consegue se enxergar melhor, porque ela não está bem. Então, se ela não está satisfeita internamente, ela não fica satisfeita externamente, tá? E isso não é de hoje, isso vem de muito antes, porque esse é o conceito, inclusive, de beleza e de tudo aquilo que é belo. Então, eu não sou bela somente por fora, eu preciso ser bela por dentro para eu me enxergar bela por fora, tá? Por exemplo, quem aí já também olhou pessoas que ela tem esse problema, e aí ela vai lá, mas ela tem dinheiro, ela não tem o problema de dinheiro, então ela vai lá, ela se monta de grife, de cima e embaixo, né? Da cabeça aos pés. E quando você olha os vídeos daquela pessoa, ou aquela pessoa pessoalmente, você olha e você fala assim: meu Deus, mas não adianta. Ela pode fazer de tudo, que ela continua triste, que ela continua depressiva, que ela continua, ela não consegue chegar nisso, porque, mais uma vez, é uma questão psicológica que vai afetar o externo. Então, você pode se pintar de ouro, se você não estiver bem, você não consegue transmitir o belo, tá? Porque o belo tem que existir também dentro de você. Por isso que o nosso trabalho, ele, exatamente, Edson, ele já ele está muito ligado com a psicologia, né? O nosso trabalho, ele pode ser, inclusive, alinhado com um psicólogo. Você pode ter uma equipe multidisciplinar para você colocar um psicólogo ali para atender
todo mundo precisa de terapia, não existe uma pessoa que ela, o tempo todo, ela tá bem, né? Todo mundo um dia acorda e fala, nossa senhora, que saco, né? Todo mundo passa por essas situações. Agora, cuidado, tá? Com o que você vai contar lá no seu Instagram. Mas que isso acontece, acontece. Se você tem que ser o exemplo, esse tipo de coisa, nem sempre, né, você não precisa se abrir tanto. Você pode ter um limitezinho, dizer, ai, gente, hoje eu não estou me sentindo muito bem, às vezes a gente se sente assim, né? Mas tá tudo bem, vamos levantar e vamos para o dia, né? Não vai se abrir demais também com as pessoas, tá? Para as pessoas saberem, né, que você é uma pessoa normal. Então, todo dia, todo mundo tem um dia que não está bem. Então, às vezes, a gente vai atender pacientes, às vezes eu recebo pacientes na clínica que eu olho e falo, nossa, hoje ela não está bem, ela está mais quietinha. E aí a gente respeita, né? Porque não é todo dia que a gente está bem, tá? A Adriana disse o seguinte: aconteceu comigo hoje, mandei ela voltar a fazer a cirurgia dela, montou um plano para o pós, dei atenção, carinho e força para ela passar por esse momento. Exatamente, né? Nem sempre, às vezes a paciente chega, esses dias eu também, já aconteceu comigo, de eu ir atender a paciente chegar lá e falar assim, ai, mas hoje eu não estou bem, e já começar a chorar. Falar, tudo bem, ela, ai, mas desculpa, porque eu vim até aqui, não vou fazer, marquei o horário, não tem problema, vamos tomar um café, você volta um outro dia, porque nem todo dia a gente está bem, né? Então acontece. E eles acreditavam que se uma pessoa é bonita, ela tinha caráter, né? Tinha algo a ensinar, porque a beleza, ela chegava primeiro. A gente não vai confiar que uma pessoa que, né, está dessa forma, passando por processos depressivos, ela vai ensinar alguma coisa para a gente. Se é aquela pessoa que o tempo todo ela fica falando mal das pessoas, tudo ela fala mal, tudo ela vê problema, é aquela pessoa pessimista, ela não vai passar, né, confiabilidade para a gente, né? E isso desde sempre também. E aí, gente, tem um texto, não sei se vocês já ouviram falar. Platão, ele era ateniense, de 428 a.C., né? Ele nasceu aqui em Atenas, e ele tinha um texto que era o mito da caverna, tá? E como que era esse mito? Ele estudava, né, a estética, o belo, e ele também via a criatividade como algo importante para ser belo. Ele dizia que o conhecimento, ele não podia ser algo superficial. Olha só, Platão dizia isso, eu falo isso a vida toda e não sabia que Platão que tinha dito. Então agora nem é mais uma frase minha, né? É uma frase de Platão. Vocês que me acompanham sabem que eu escrevo muito isso nos meus stories, inclusive. O conhecimento ele não é superficial, né? A estética ela não é superficial, a estética não é rasa, a estética é profunda, e a gente está vendo aqui o quanto a estética é de fato profunda, né? Então Platão já dizia isso, que o conhecimento ele não podia ser algo superficial. E aí aconteceu o seguinte, tinha um mito que era, né, um texto que Platão escreveu, onde tinham várias pessoas dentro de uma caverna, e essas pessoas não sabiam o que tinha fora dessa caverna, até que um homem ele consegue sair dessa caverna e ver o mundo que existia, né, lá fora. E quando ele viu aquele mundo que existia lá fora e todas as outras pessoas lá dentro, ele pensou o seguinte: se eu voltar, se eu conseguir entrar dentro da caverna para poder contar para as pessoas, né, sobre o mundo que existe aqui fora, é tão surreal tudo isso que eu estou vendo que ninguém vai acreditar no que eu estou vendo, que existe um mundo aqui fora. Então, eu não vou voltar. Só que ele foi o único também que teve a coragem de sair dali, de tentar fugir. E as pessoas que ficaram lá dentro, elas ficaram lá dentro porque elas achavam que o mundo era aquilo. O mundo era aquilo dentro da caverna. Então, vejam só a quantidade de analogias que a gente pode fazer, né, no nosso negócio com relação a esse texto que Platão escreveu. Tem muitas pessoas na vida que elas acham que aquilo que ela está vivendo é o máximo que ela pode viver. Tem pessoas que conseguem dar um passo adiante, mas depois congelam porque se deparam com um mundo que ela vê que é um mundo tão bom que ela não consegue entender que pode ser melhor ainda, porque ela acha que ela não merece, né? E a gente precisa, para crescer na vida, primeiro acreditar no nosso merecimento. Se você não acha que você merece uma vida melhor do que a vida que você tem hoje,
Não tem como você subir, você só vai ficar onde você está. Então, o primeiro passo é você acreditar também em você, assim como esse ensinamento que ele traz, tá? E a gente está, né, agora, gente, em 2023, que é a era da informação, e tem gente, né, sem resultado ainda na vida. Então, olha só, imaginar que Platão, naquela época, ele já pensava dessa forma, ele já pensava que o conhecimento não podia ser raso, que ele já pensava que o conhecimento ele tinha que ser profundo, que a gente tinha que se aprofundar nas informações. E hoje em dia a internet acaba tirando muito isso da gente, sendo que na era da informação era para a gente saber mais ainda. E por que que a gente está se prendendo tanto a coisas que não acrescentam? Ao invés da internet tirar da gente o conhecimento, a gente deveria utilizar da internet para ter mais conhecimento. Porque se naquela época já era dessa forma, Platão conseguiu pensar nisso, imagina hoje, né? Então, a gente tem muitas possibilidades, né? Queria uma água. Sim. Ah, olha, a Sara dizendo que esse mito da caverna tem vídeo no YouTube. Que legal. Sim, Ariane, tem que acreditar mais em você. Todo mundo, né? A gente tem mania de não acreditar. E aí, vamos voltar agora? Sim, são crenças limitantes, né? Vamos voltar agora nessa parte do que mais a Grécia, né? O que mais nasceu aqui na Grécia. Não sei se vocês sabiam, mas os perfumes. Então, hoje lá no museu eu vi bastante isso. Até postei lá nos stories para vocês que eu não pude filmar tudo, porque tinha uma parte do museu que eles não deixavam filmar. Então, a maquiagem ela veio daqui. Então, os cabelos, né? As mulheres, elas faziam tranças, elas faziam penteados, elas cuidavam muito dos cabelos, elas passavam azeite no corpo para poder hidratar, azeite na pele, os perfumes. Os homens também aqui na Grécia, os gregos, eles já usavam perfumes, então eles sempre se cuidavam muito. A Afrodite, ela tinha um corpo que era um corpo com um pouco mais de gordura abdominal, porque na época isso era considerado um padrão de beleza feminina, né? Mas principalmente porque a mulher ela também era vista como parideira, né? E o homem ele tinha que ter aquele corpo mais sarado. Inclusive, eles passavam alguns produtos na musculatura para fazer vasodilatação, porque quanto a menor quantidade possível de gordura é o que eles tinham que ter no corpo, e a maior porcentagem possível de musculatura. Então, o homem ele tinha que ser visto como com essa aparência mais atlética, com essa aparência mais musculosa. Então, esse que era o padrão de beleza da época, né? As gregas, elas cuidavam muito da pele, muito da aparência. Elas pintavam, eu li, que elas pintavam as sobrancelhas com um tom esverdeado. Aí, né, para poder destacar a região das sobrancelhas, elas pintavam os olhos, os gregos também pintavam os olhos, então eles já utilizavam dos pigmentos, né? Eles pegavam pigmentos do pozinho das pedras já para passar nos olhos e já se cuidar. E aí imagina que isso acontecia numa época, gente, que não tinha vida social como a gente tem hoje. Então imagina, elas se arrumavam desse jeito para ir aonde, né? Eu fico imaginando. O que que vocês acham? Coloquem aí para mim nos comentários. Para passar o dia inteiro em casa, né? Se arrumava para ir aonde, né, Sara? E aí a gente, quando está em casa, o que que a gente... No mercado. Que mercado, né? Então... Se arrumava para o marido. Se arrumava para o marido, né? Que o Columbano está falando aqui. Para tomar banho de sol, para ficar em casa, né? Para o dia a dia e para o marido. Aí imagina, a gente, quando está em casa, a gente faz o quê? Não se arruma, né? Vai falar, vou me arrumar para quê? Vou ficar em casa? Para coletar azeitona. Essa foi boa, Lara. Faz sentido, né? Aqui na Grécia faz muito sentido para colher azeitona. Então,
se elas se arrumavam desse jeito, a gente deveria muitas vezes olhar mais, né, para nossa aparência, e a gente nem sempre olha, porque para a cabeça tá boa, para autoestima, se a aparência externa ela é tão importante, se eu me olhar no espelho e me ver bonita, vai refletir no meu interno, então eu preciso cuidar do meu interno, né? Então, quer dizer, quando eu cuido do externo, eu também estou cuidando do interno. Isso é algo que a gente precisa trazer essa mentalidade para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, para que elas entendam que não é superficial. Quando eu cuido do externo, eu estou cuidando do lado interno. Eu estou cuidando da confiança, né? Se você se sente confiante, você consegue trabalhar melhor, você gera melhores resultados, você tem um casamento melhor, você tem uma vida melhor, né? A confiança, gente, ela é tudo. Ela te tira de depressão, ela te traz aquele sentimento de que você é capaz, de que você pode tudo, né? E isso vem muito da nossa autoestima, tá? Então, o equilíbrio, a delicadeza, a harmonia, elas definiam a maquiagem das gregas, né? Então, não era aquela maquiagem forçada, ela era uma maquiagem equilibrada, ela era uma maquiagem delicada, o cabelo era delicado, tudo era delicado. Eles acreditavam que as maquiagens e os cosméticos, eles vinham de Afrodite, tá? Eles já naquela época tingiam os cílios, tanto as mulheres quanto os homens, para os cílios ficarem mais aparentes. Elas faziam delineado, tá? E o pigmento vinha tanto também das pedras quanto de flores, de plantas. A beleza, ela traz esse encanto, ela traz poder, ela era algo útil, até mesmo em negociações. Guerras aconteceram por conta da beleza, de tanto que eles achavam que a beleza era algo importante. A gente sabe da guerra que aconteceu, inclusive, né, a Guerra de Troia, ela aconteceu por conta da beleza de Helena, num concurso de beleza. Então, eles faziam concursos de beleza. E aí, Paris, ele deu lá uma nota maior, né, para Helena nesse concurso, e aí toda aquela guerra começou por conta de Helena, tá? Então, a beleza, ela estava associada com a mente, ela estava associada com a filosofia, com a intelectualidade, tá? Então, era basicamente isso, tá? E aí, o que vocês têm para me dizer? Casamentos, frequentar os templos. Ah, sim, para se manter bem da cabeça, né, Ingra? Deve ser. Que elas se arrumavam. Esperavam os maridos voltar da guerra. Deve ser, acho que elas ficavam assim. Acho que é hoje que ele vai voltar. Deixa eu me arrumar, né? Que mais, gente? Ah, para competir umas com as outras. Com certeza, Sabrina, devia ter muito isso. Sim, sim, queriam ser admiradas, serem mais cortejadas. Sim. Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que o nosso primeiro dia está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, mas fiquem aqui comigo porque eu ainda não acabei. Já. Nem vi o tempo passar, né? Temos recadinho. Temos alguns recados, tá? Estamos trocando o Telegram pelo WhatsApp. Ah, tá. Então, agora, nesse momento, lá no grupo do Telegram, vai estar um link para o nosso grupo oficial do WhatsApp. Tá, deixa eu então explicar para eles aqui. O pessoal entrar lá. Tá. Então, primeiro recado. Eu primeiro já vou explicar para vocês o que vai ter amanhã, tá? Então, fiquem aí, não saiam. A gente vai trocar o grupo do Telegram, é isso que meu marido estava falando agora aqui pra gente. A gente vai trocar o grupo do Telegram pelo grupo do WhatsApp. Então, na hora que a aula acabar, vocês vão entrar lá no grupo do Telegram e vocês vão clicar no grupo do WhatsApp. Isso, Edson, o WhatsApp é melhor, né? Muita gente estava pedindo o WhatsApp mesmo, tá?
Porque o que acontece? Como muitas vezes vocês não estão acostumados a usar o Telegram, então às vezes vocês não entram no Telegram, a gente vai colocar coisas que vocês não vão acompanhar. Então a gente vai deixar lá pelo WhatsApp mesmo. Como tem muita gente, vocês vão perceber que vai ter vários grupos, porque no WhatsApp, o problema do WhatsApp é que ele não comporta a quantidade de pessoas que a gente tem, tá? Agora já temos mais de 1.200 pessoas no grupo do WhatsApp. Então não vai comportar, mas não tem problema. A gente é que vai ficar com um monte de grupo aqui para administrar, mas a gente se vira, tá? Vocês vão ficar num grupo só, tá? Então, a gente vai fazer essa troca. E aí, com relação, sim, o WhatsApp notifica mais, tá? As imagens, a Ana já deve ter mandado aí no Telegram para vocês, do que a gente conversou hoje, tá? Eu vou organizar também todo esse conteúdo, a Ana vai mandar para vocês. Eu anotei tudo isso que eu fui vendo aqui, que eu fui estudando aqui, ó, como vocês podem ver, tudo com a minha letra. O que eu vou fazer? Eu vou mandar todo esse conteúdo aqui lá para vocês continuarem tendo insights, tá? Então, vou mandar esse conteúdo lá. A Ana vai mandar para vocês amanhã, tá? De tudo isso que eu fui anotando. Eu vou organizar num slide bonitinho, ou até num documento de Word, enfim, e mando lá para vocês. Amanhã a gente vai ter o seguinte, a gente tem um encontro de novo às 20 horas. Então, às 20 horas daí do Brasil, a gente se encontra, e a live de amanhã é o desejo de Atena. Então, o que a Atena representa mesmo, gente? Sabedoria, estratégia. Essa palavra que eu queria. Força, também queria essa, Nath. Isso mesmo. Riqueza, ela não representa, mas Hermès representa, que é o dono, inclusive, de todo esse projeto. Então, com certeza é um dos nossos objetivos. Direcionamento. Exatamente. Então, o que eu vou fazer amanhã com vocês? Eu vou falar sobre esse direcionamento. Eu vou falar sobre estratégia, tá? Para a vida de vocês, não só para o negócio de vocês. Então, é sobre isso que a gente vai falar amanhã. Então, amanhã a live é o Desejo de Atena. E no dia 11, a gente vai ter a revelação de quem ganhou a vaga no projeto. E a gente vai ter também uma novidade especial que vocês não podem perder por nada nesse mundo, tá? Não percam. Não percam amanhã, não percam no dia 11, tá? Só vai se beneficiar disso, gente, quem participar de tudo. Então, por isso, façam esse compromisso, não é só comigo, façam esse compromisso com vocês. Se hoje vocês já tiveram insights, se hoje vocês já aprenderam alguma coisa, então eu já cumpri com o meu compromisso com vocês. E vocês já cumpriram também com o de vocês. Então não deixem de assistir todos os dias, tá bom? Engajem, enviem para pessoas da área, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Se você gostou, se você achou interessante, então compartilhe um pouco do meu trabalho com os profissionais da área, vai ser muito importante também para a gente, tá? E amanhã a gente vai falar sobre a organização do povo grego. Então, por que que a Grécia, ela não costumava perder guerras, né? Ela perdia poucas guerras, porque ela tinha organização. A mente grega, ela tinha essa organização. Esparta, por exemplo, tinha uma força muito grande. Então, todo mundo que nascia e era espartano, ele nascia para virar guerreiro. Ele nascia, então, para ir para cima, para lutar. Só que ele não exercitava a mente. E para a gente ganhar a guerra do nosso dia a dia, do nosso negócio, para você entrar nesse 1% dos profissionais que ficam realmente milionários na área da estética, você precisa exercitar, não é só a sua técnica, mas é a força da sua mente. Então, a gente vai estudar um pouco dessa organização grega, tá? Lembrando mais uma vez, todo mundo tem acesso. A gente às vezes não sabe o caminho para encontrar isso, e eu vou direcionar vocês por esse caminho, tá? Como ter uma equipe? Por que ter uma equipe, tá? Vamos falar sobre isso amanhã.
Não sabia, Márcia, que existia esse termo, mas gostei de saber. Fulano leva uma vida espartana. Então, a gente quer levar uma vida o quê? Grega, né? O Garcês está disponibilizando o link aí também Tá. no Messenger. Tá. O Garcês está disponibilizando o link também aqui no chat, tá? Para vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu vou dormir, porque já são 3h30 da manhã aqui. Adorei nosso encontro. Espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Vou deixar aqui um pouquinho mais aberto, que o Garcês já mandou o link aí.